Minha namorada me humilhou na frente das amigas só para fazê-las rir, então terminei com ela. Minha namorada me humilhou na frente dos amigos dela só para fazê-los rir, então eu terminei com ela na hora. Meu nome é Aaron, tenho 24 anos e estava há 8 meses com Miranda, minha namorada. Bem, agora ex-namorada. A conheci numa festa, um evento de amigos em comum onde as risadas e as brincadeiras eram a norma. Desde o primeiro momento me chamou a atenção sua energia inesgotável e sua capacidade para fazer com que todos se sentissem confortáveis. Miranda sempre foi uma garota extrovertida, daquelas que não param para pensar no que dizem, e de tudo, brinca com todos e tem uma facilidade impressionante para conectar com as pessoas. No início pensava que sua personalidade tão livre e sem filtros complementaria a minha natureza mais reservada. Eu sou mais tranquilo, gosto de pensar antes de falar e, embora não seja tímido, costumo me manter em segundo plano em situações sociais. Miranda estudou para ser professora de educação infantil, algo que sempre me chamou a atenção. Nas palavras dela, o trabalho com crianças não se trata apenas de ensinar conteúdos, mas também de ensinar a aproveitar a vida, a rir de si mesmas e a não se levar muito a sério. Nas suas histórias sobre os alunos, me falava de como conseguia fazer as crianças aprenderem enquanto se divertiam, de como as encorajava a expressar suas emoções sem vergonha. A mim, como fotógrafo, sempre me fascinou essa conexão profunda que ela parecia ter com os pequenos, uma habilidade que nem todos têm. Por minha parte, estudei fotografia e conteúdo multimídia. Minha paixão pela fotografia começou desde jovem, quando comecei a capturar momentos importantes da minha vida e das pessoas que me rodeavam. Meu sonho sempre foi me dedicar à fotografia profissionalmente, embora no início só pudesse fazer de forma independente enquanto trabalhava numa empresa de publicidade. Nesse trabalho me encarregava de criar conteúdo visual para campanhas, mas minha verdadeira meta era poder viver só da fotografia. Não era fácil, claro. Meu tempo se dividia entre o escritório e meus projetos pessoais, mas cada sessão fotográfica que fazia me confirmava que estava no caminho certo. A festa onde conheci Miranda foi o ponto de início de tudo. Lembro que naquela noite estava meio reservado, sentado num canto com alguns amigos. Não estava participando muito, só observando as pessoas rirem e se divertirem. Foi então que escutei uma gargalhada tão forte que me chamou a atenção. Ao olhar para o grupo de pessoas de onde vinha, vi Miranda, que estava rodeada de amigos, todos rindo às gargalhadas. Ela estava contando alguma das suas piadas e sua risada era tão contagiosa que me encontrei olhando para ela mais tempo do que gostaria de admitir. Algo nela me atraiu imediatamente, mas foi quando se dirigiu a mim que realmente soube que havia algo especial nela. Não vai se juntar à festa? Me perguntou diretamente com um sorriso brincalhão. Não era como se estivesse me convidando para dançar ou fazer algo complicado, só me incitava a aproveitar, a me soltar. Embora seja alguém que geralmente prefere observar antes de se envolver, algo na sua forma direta de falar fez com que decidisse deixar a reserva de lado e responder. Pouco a pouco a conversa fluiu entre nós, falando sobre nossos trabalhos, nossas paixões e nossos interesses. Ela me perguntava sobre minha carreira na fotografia e me surpreendeu o genuinamente interessada que estava. Me senti confortável, como se estivéssemos conversando há muito tempo. Desde esse momento nossas conversações não pararam. Embora nossas personalidades fossem bastante diferentes, nos complementávamos. Ela me divertia com suas piadas, eu contava sobre meus projetos fotográficos. Gostava que ela se mostrasse tão curiosa, sempre perguntando mais e mais sobre o processo criativo por trás de cada sessão. Ela nunca se limitava e sempre encontrava a parte divertida de tudo. No início me pareciam só piadas inofensivas, até que percebi que muitas vezes essas piadas iam um passo além. Durante os primeiros meses nossa relação avançava sem grandes complicações. Embora às vezes me fizesse comentários meio pesados, especialmente na frente dos amigos dela, não prestava muita atenção. Acreditei que era só parte da personalidade dela, uma forma de desdramatizar as coisas, de fazer com que tudo fosse mais leve. De alguma forma pensei que seu senso de humor era uma maneira de se conectar com os outros, de se mostrar como uma pessoa sem medo da opinião alheia. Às vezes até ria com ela, aproveitando sua atitude tão relaxada. Nos fazíamos companhia nas atividades cotidianas. Quando ela não trabalhava, me acompanhava nas sessões de fotos, às vezes como assistente, outras simplesmente como espectadora. Seus comentários sobre o que gostava ou não das minhas fotos me faziam ver meu trabalho de outra perspectiva. Apesar de nossas diferenças, gostava de passar tempo com Miranda. Aproveitava suas piadas, de como fazia os dias mais chatos parecerem mais leves. No entanto, com o passar do tempo, notei que algumas de suas piadas já não me faziam tanta graça. Em ocasiões, seus comentários que antes levava na brincadeira começavam a me incomodar, particularmente quando brincava sobre coisas mais pessoais, sobre aspectos que preferia manter em privado. A linha entre o humor e o desconforto começou a se desfazer, mas tentava não dar muita importância. Não queria ser o tipo de namorado que não entendia o humor da parceira, mas em várias ocasiões, enquanto estávamos com amigos ou
ou em reuniões familiares, me encontrava naquela situação onde tentava fazer saber com um simples "ei, não acha que é demais?" ou "relaxa um pouco", mas sua resposta sempre era a mesma, uma risada e uma "relaxa, não é para tanto". Essas palavras me incomodavam mais do que queria reconhecer. Era como se estivesse minimizando o que sentia, como se eu fosse quem estava exagerando. Um dia lembro que estávamos numa reunião com a família dela e a minha. Era uma dessas típicas reuniões familiares que se transformam em maratonas de fofocas e anedotas. Meu primo Pablo havia sofrido um acidente há uns dias e devido a uma operação urgente haviam raspado a cabeça dele. Era uma situação difícil, ele estava meio envergonhado e se notava que não se sentia totalmente bem com isso. A família estava tentando mostrar apoio e embora estivéssemos todos meio sérios, tentávamos manter a calma. No entanto, Miranda não pôde evitar fazer piadas sobre isso. A princípio as fazia só para mim, mas as palavras dela não passavam despercebidas. "Parece um ovo", disse em voz baixa, mas suficientemente alto para que eu escutasse. Tentei tirar a importância, mas não pude evitar sentir um desconforto crescente. A situação já era delicada e não entendia por que Miranda continuava insistindo em fazer comentários que não só não eram apropriados, mas também refletiam falta de empatia com a situação do Pablo. "Certeza que está se arrependendo de ter raspado a cabeça", disse num tom que soava como piada, mas que me doeu. Não pude evitar olhá-la esperando que entendesse que aquilo já não me fazia graça. Só respondi num tom baixo: "Por favor, para", mas ela continuou: "Ei, você também vai raspar para fazer companhia", disse com um sorriso no rosto enquanto eu sentia que a situação ficava cada vez mais desconfortável. Me incomodava que não só estivesse fazendo piadas sobre algo tão sério, mas que além disso parecia não se importar com o que os outros pudessem pensar. Meus olhos percorriam o quarto buscando alguém que pudesse compartilhar o que sentia, mas todos estavam focados na conversa que se desenvolvia e ninguém parecia notar o que estava acontecendo. Me senti preso entre dois mundos, o da Miranda, que continuava com sua atitude despreocupada, e o do meu primo Pablo, que claramente não estava confortável com o tema da cabeça raspada. Nesse momento entendi o difícil que era para ele, mas Miranda parecia não perceber a tensão no ar. Foi então que decidi que já era suficiente. Não queria continuar tolerando esse tipo de piada, especialmente em situações tão sensíveis. Na próxima pausa na conversa, respirei fundo e me dirigi a Miranda em voz baixa mais firme: "Miranda, pode parar de fazer essas piadas, por favor? Não está certo." Ela me olhou surpresa, como se não entendesse a que me referia. "O quê? É só uma piada. Relaxa um pouco", me respondeu como sempre, sem dar maior importância ao que sentia. Mas desta vez não pude ficar calado. Minha paciência havia chegado ao limite. "Não é só uma piada, Miranda. É um momento sério. Não entendo por que continua fazendo isso", disse já sem poder ocultar meu incômodo. Podia sentir o peso das minhas palavras no ar e, embora ela normalmente não ficasse séria facilmente, desta vez algo mudou na expressão dela. Parecia perceber que não estava brincando, que não estava exagerando. O desconforto que sentia era real e me custava muito que ela compreendesse. Finalmente Miranda parou de fazer comentários e por um momento ficou em silêncio. Ninguém mais na reunião havia notado a tensão e Pablo, embora não demonstrasse, parecia aliviado. Depois de uns segundos de silêncio, Miranda se virou para mim e me olhou com uma expressão mais suave. "Desculpa, não percebi que te incomodava tanto", disse, seu tom agora muito mais tranquilo. "Te prometo que vou tentar não fazer mais, especialmente em momentos como este." Embora apreciasse o pedido de desculpas, algo dentro de mim sabia que esse tipo de situação continuaria ocorrendo se não fosse abordado com seriedade. A verdade é que, embora tivesse prometido mudar, não podia evitar sentir que nossas personalidades não estavam na mesma sintonia. Havia momentos em que ela não sabia quando parar e, embora eu tentasse explicar o que sentia, me dava a impressão de que nem sempre compreendia o impacto das palavras dela. Apesar dessa promessa de mudança, algo se havia quebrado nesse momento. De alguma forma havia começado a ver as piadas da Miranda de maneira distinta, como algo que já não se encaixava com minha forma de ser. O fato de ela se sentir tão confortável passando por cima dos meus limites, mesmo depois de ter falado com ela, me fez pensar muito sobre a relação. Embora nesse momento ela se mostrasse compreensiva, não podia evitar me perguntar se a longo prazo seria capaz de respeitar meus limites sem que eu tivesse que dizer uma e outra vez. Aquela tarde, depois da reunião, senti que a relação havia tomado um rumo que não sabia se poderia lidar. Me custava muito falar desses temas com ela porque temia que a situação ficasse ainda mais tensa. No entanto, no fundo sabia que tinha que ser honesto comigo mesmo e com Miranda sobre o que estava sentindo. Essa conversa não seria a última vez que teria que abordar o tema, mas percebi que devia aprender a colocar limites mais claros se queria que a relação realmente funcionasse. O dia que me demitiram do trabalho foi como se o chão se abrisse sob meus pés. Fiquei ali com a sensação de que todo o meu esforço, todas minhas horas dedicadas àquele trabalho se desmoronavam. Havia sido um emprego importante, o que me permitia economizar para meu sonho de ser fotógrafo profissional, mas de um dia para outro perdi tudo. O chefe me olhava com pena enquanto me explicava que devido à crise da empresa já não podiam continuar me mantendo na equipe. Saí do escritório dele e por um momento fiquei no corredor olhando o vazio. Não sabia o que fazer. Não podia parar de pensar no que significava perder essa fonte de renda. Como ia avançar? Como ia conseguir comprar o equipamento necessário para meu negócio de fotografia? Fui direto para casa. Precisava falar com alguém
bem, precisava de consolo, precisava que Miranda me desse esse apoio que tanto ansiava. Ela sempre havia estado ao meu lado, ou isso pensava. Quando cheguei, me sentei no sofá devastado, incapaz de articular uma palavra coerente. Finalmente Miranda entrou na sala e vi nos olhos dela a preocupação que esperava. Me joguei nos braços dela sem poder evitar que as lágrimas começassem a cair. Perdi, Miranda, perdi o trabalho. Tudo o que estava fazendo foi por água abaixo. Não sei o que fazer, disse entre soluços. Miranda me abraçou com força e por um momento senti que tudo ficaria bem. Me sussurrou no ouvido, como se suas palavras pudessem acalmar minha tormenta interna. Não se preocupe, amor, tudo vai dar certo. Estou aqui para você, sempre estarei. Sei que é forte e que vai conseguir. Respirei fundo sentindo que um pouco dessa angústia se aliviava ao tê-la perto. Mas o tempo passou e 2 dias depois Miranda me deu uma notícia que nesse momento não me pareceu tão grave. Ei, uns amigos meus de outra cidade vêm nos visitar. Querem te conhecer. Te parece bem se organizamos uma pequena reunião? Me disse com um sorriso que tentava disfarçar sua emoção. Eu, apesar de tudo que estava acontecendo, decidi ir. Não queria recusar nada, especialmente quando estava passando por um momento tão complicado. Aceitei, mas me sentia nervoso. Não conhecia esses amigos da Miranda e isso sempre me deixava desconfortável, mas me disse que tudo ficaria bem. Ela estava ali e isso me tranquilizava. Naquela noite, quando chegamos à festa, as coisas tomaram um rumo que jamais imaginei. As pessoas estavam rindo, bebendo e se divertindo. Tentava me integrar, mas algo no ar não me deixava relaxar. Sentia que me olhavam de forma estranha. Não estava no meu melhor momento e tudo que estava vivendo me fazia sentir mais isolado. Miranda, por sua parte, estava animada como sempre, o centro das atenções, fazendo piadas e rindo. Mas o que começou como noite normal logo se transformou em pesadelo. Não passou muito tempo antes que as piadas da Miranda começassem a se dirigir a mim. No início levei na brincadeira. Disse que minha roupa era simples demais, como se não estivesse à altura da festa. Tentei rir junto com os outros, mas senti o desconforto se apoderando do meu corpo. Continuaram com o meu penteado, a forma como me movia, minha atitude. Tudo parecia ser desculpa para zombar de mim. O desconforto crescia dentro de mim, mas me calava porque queria dar a imagem de estar bem. Mas o pior estava por vir. Num momento, enquanto a conversa girava em torno de mim, Miranda começou a falar do que havia acontecido 2 dias antes, quando me demitiram. Não podia acreditar. E disse, e sabiam que Aaron se pôs a chorar quando o demitiram? Pobrezinho, estava feito um mar de lágrimas nos meus braços. Como alguém pode ser tão sensível? A risada dos amigos dela encheu o ambiente, embora no início pensasse que eram só comentários casuais, logo percebi que ela os estava incitando a rir às minhas custas. E o pior de tudo era que ela fazia com um ar de superioridade, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Meu estômago deu uma volta e meu rosto se acendeu de vergonha. Tentei forçar um sorriso, mas o desconforto era tão palpável que doía. Não podia acreditar que Miranda, a pessoa com quem havia compartilhado tantos momentos, estava zombando de mim, das minhas inseguranças, dos meus sonhos quebrados. A situação ficou ainda mais insuportável quando ela continuou sem perceber o dano que estava fazendo, e o pior é que tentei consolá-lo, mas por mais que tentava acalmá-lo, se punha a chorar ainda mais. É como se não conseguisse suportar. É um drama total. Os amigos da Miranda começaram a rir às gargalhadas. Fiquei em silêncio, mas sentia como todo meu corpo tremia. A humilhação me corroía. Percebi que já não estava com a pessoa que havia acreditado que me amava, mas com alguém que se divertia às custas das minhas dores, dos meus fracassos. O pior veio quando vi que nem sequer ela se detinha. Olhava as caras dos amigos esperando mais risadas e as obtinha. Até alguns deles começaram a olhar Miranda como se pensassem que já era demais, mas ela não parou. Não mostrou um pingo de arrependimento. Nesse momento todo meu ser explodiu. A tristeza, a raiva, a vergonha. Não aguentava mais. Me levantei da cadeira com a respiração entrecortada e me senti tão pequeno, tão humilhado que as lágrimas mal se seguravam. Sabe o que, Miranda? Disse, minha voz tremendo mais firme. Não aguento mais. Chega. Já não posso estar com alguém que me faça isso, que zomba de mim na frente de todos. Miranda ficou congelada, como se não entendesse o que acabará de dizer. Os amigos dela também ficaram em silêncio, olhando a cena como se não soubessem como reagir. Mas eu já não podia ficar ali. Me sentia quebrado, não só pelo que havia acontecido naquela noite, mas por tudo que havia vivido com ela. É melhor deixarmos aqui. Continuei, minha voz afogada pela raiva. Não te importa o que sinto, não te importa o que sou. É só alguém que gosta de me ver sofrer e já não quero estar com alguém assim. Me virei e caminhei para a porta sem olhar para trás. Podia escutar como Miranda tentava me chamar, como os amigos murmuravam entre si, mas eu já não podia ficar ali nem mais um segundo. Saí para o frio da noite sentindo como o ar batia no meu rosto, como se me despertasse de um pesadelo no qual havia estado preso. Pouco depois de fechar a porta de casa, comecei a receber mensagens da Miranda. Cada uma delas me parecia mais desesperada que a anterior. Dizia que não entendia o que havia acontecido, que não compreendia por que havia ido embora assim. Me pedia que a escutasse, que falasse com ela. No início ignorei as mensagens. Não tinha forças para falar com ela. Já havia dito tudo o que tinha que dizer e não queria entrar numa discussão sem sentido. Mas o telefone continuava vibrando com novas mensagens. Ela não parava de insistir. Às poucas horas me ligou. Fiquei sentado no sofá
olhando o telefone com o rosto impassível e quando o som da ligação parou de tocar, uma mensagem apareceu na tela: vou à sua casa amanhã. Preciso falar com você. Meu estômago se revirou. A manhã seguinte me levantei cedo, mas não tinha vontade de nada. Sabia que Miranda ia vir. Tinha essa sensação de que tudo que havia feito de alguma forma estava prestes a desmoronar. Me preparei para o inevitável. Quando chegou, estava na porta com uma expressão séria, quase indecifrável. Tinha um gesto preocupado e isso me fez me perguntar se no final ela realmente compreendia a magnitude do que havia acontecido. Aaron, preciso falar com você, disse com uma voz que soava menos alegre que a que costumava ter. A deixei entrar e caminhamos até o sofá, onde nos sentamos separados pelo espaço, como se entre nós já houvesse uma barreira invisível que nos afastava ainda mais. Não entendo por que foi embora assim ontem à noite, disse ela olhando para o chão. Pensei que as piadas eram algo divertido, algo com o que nós dois ríamos. Não percebe que tudo fazia porque te amo? Não era para humilhar, Aaron. Olhei nos olhos dela e pela primeira vez em muito tempo não vi a garota com quem havia começado uma relação. Vi alguém que aparentemente não entendia como me havia feito sentir, mesmo depois de tudo que havia acontecido. Miranda, você realmente não percebe? Respondi com o peito apertado e tom cansado. Ontem à noite me humilhou na frente dos seus amigos. Me fez sentir menos. Me tratou como se fosse uma piada, como se não importasse. Te contei algo muito pessoal, algo que me doía, e você transformou em chacota. E o pior de tudo é que fez sem pensar em como me sentiria. Ela tentou se aproximar um pouco, mas me afastei instintivamente. Não queria que estivesse tão perto. Já não a via com os mesmos olhos. O que havia feito não tinha justificativa e agora entendia que essa dinâmica entre nós não era saudável. Não foi minha intenção, Aaron. Sério. Nunca quis te fazer sentir mal. Só pensei que era algo engraçado. Não queria te machucar. Sua voz era sincera, mas não o suficiente. Não podia parar de lembrar das risadas de ontem à noite, dos olhares dos amigos dela e como ela havia rido de mim com tanta leveza. Algo dentro de mim se quebrou. Havia sido vulnerável com ela, havia aberto meu coração e ela havia usado para que os amigos se divertissem. Entendo, Miranda, mas não posso viver assim. Não posso estar com alguém que não respeita meus sentimentos. As piadas que fazia me incomodavam, mas nesse momento pensei que era só parte da nossa relação. Agora percebo que não é assim. O respeito, a compreensão, essas são as bases de uma relação e você não as teve comigo. Miranda me olhou em silêncio por um momento. Parecia como se tivesse batido nela uma verdade incômoda, mas sua reação não mudou. Não era a primeira vez que discutíamos por algo similar e, embora em ocasiões se desculpasse, parecia que nunca aprendia com os erros. Então não há mais nada que possamos fazer? Perguntou com a voz quebrada e um nó na garganta. Não respondi. Desta vez com mais firmeza. Não há mais nada que fazer. Pensei muito e esta relação já não me faz bem. Te amo, Miranda, mas já não posso continuar com alguém que me faz sentir assim. O silêncio encheu a sala. Nenhum de nós sabia o que dizer. Finalmente ela baixou a cabeça e, embora tentasse reter as lágrimas, vi como a frustração e a tristeza se acumulavam no rosto dela. Entendo, disse num sussurro. Me levantei do sofá sentindo que finalmente estava tomando o controle da minha vida de novo. Não ia permitir que o medo ou a insegurança me mantivessem numa relação tóxica. Miranda também se levantou e antes de sair se virou para mim. Te desejo o melhor, Aaron. Embora não entenda agora, nunca foi minha intenção te fazer mal, mas apesar das palavras dela, já não havia volta. Já não podíamos continuar como antes. Já não havia espaço para piadas, mentiras ou promessas quebradas. E assim essa porta se fechou definitivamente, deixando para trás tudo o que havíamos sido. Já não havia volta. Atualização. Passaram algumas semanas desde meu último post. Miranda já não me contactou, pelo menos isso respeito. Ainda continuo procurando trabalho, embora me mantenha com algum dinheiro pelos trabalhos independentes. Agora faço isto para aqueles que me chamaram de fresco ou disseram que sou muito sensível com humor. Humor é humor, não é? Vejam, amigos, claro que se pode fazer humor sobre qualquer situação, mas há que saber em que momento fazer. Se Miranda tivesse brincado sobre minha demissão quando já tivesse passado uma semana ou algo assim, talvez teria sido diferente. O que não toleraria novamente seria me usar como palhaço para os amigos dela. Digam-me, quem gosta de ser o palhacinho de alguém? Por muito tempo permiti. Talvez fui um capacho por isso, mas não mais.